Olá, bora trabalhar? Essa é a nossa aula 10 do segundo módulo do curso Criando Hábitos que Emagrecem. E essa aula, pessoal, todas as aulas, óbvio que elas são importantes, mas essa aula aqui é uma aula, você precisa prestar muita atenção, porque ela vai mostrar os pontos nos quais a gente vai trabalhar para criar nossos hábitos, tá? Então, tem um pesquisador, vou mostrar para vocês a fonte aí, né? Eu tenho que mostrar as fontes das coisas, né? Aqui, aí a gente fala, o cara tá tirando essas coisas doidas da cabeça dele. Então, a gente vai falar de um modelo, de um pesquisador que chama B.J. Fogg, tem um livro, trabalhos, né? Ele criou um modelo segundo os quais todos os comportamentos podem ser modificados para criar hábitos, tá? Então, nesse modelo dele, eu vou mostrar direitinho, tem alguns exemplos, para entender melhor. Segundo o B.J. Fogg, todo comportamento tem três componentes, né? A motivação para fazer ação. Então, vamos começar do começo, né? Um gatilho, ou seja, algum disparador, alguma coisa que faz você fazer o comportamento. Então, por exemplo, para gente que é viciado em rede social, alguém é viciado em rede social, qual que é o gatilho do WhatsApp, por exemplo? Você não resiste. Aquele barulhinho do WhatsApp, o barulhinho do Facebook, o barulhinho do Instagram, de qualquer outra rede social que você tem. Aquilo toca, você já, opa, quer olhar. Então, a gente nos pegou, aquilo virou um gatilho, tá? É um gatilho externo. Você já pode ter, de tal forma, incorporado a necessidade de rede social que, no momento que você fica um pouco entediado, já vem a vontade do rede social. Aí, ou seja, a rede social, antes precisava do barulhinho para levar você para ela, um gatilho externo, permite que você incorporasse aquele desejo para um gatilho interno. Agora você não precisa nem mais do barulhinho. Só de você se sentir entediado, vontade de relaxar, você já tem o desejo. Tá? Então, o gatilho, que é um disparador do comportamento, a motivação, você tem que estar motivado para fazer aquilo, porque às vezes tem um gatilho, vamos fazer isso, não tem motivação nenhuma, você não vai fazer, né? Por exemplo, a gente teve uma aula, a gente falou lá no começo, no módulo 1, a gente falou sobre crenças errôneas, por exemplo, para emagrecer, a gente falou da motivação. E lá a gente disse que um dos problemas da motivação é que ela variava. Então, todo aquele conteúdo de motivação que ela variava, que tem os picos, que ela é importante para começar, mas ela não é confiável para seguir o tempo todo, porque em alguns momentos ela vai estar maior ou menor, é baseado, então, nas pesquisas do BD Fogg, né? Então, o gatilho, a motivação e a capacidade. Então, por que essa aula é importante? Porque a gente vai mexer muito, muito na hora de criar os nossos modelos de comportamentos, nossas rotinas, vai mexer muito nessa coisa da capacidade, que é o que é capacidade de forma muito simples. É o quão fácil ou não uma ação é. Tá? Então, olha que interessante, a gente já usou aqui alguns termos que estavam falando sobre isso. Então, por exemplo, eu falei para vocês algumas aulas, se você quer criar um hábito, você reduz o atrito. Ou seja, você diminui as coisas que dificultam esse comportamento. Se você quer dificultar um comportamento, você aumenta o atrito, ou seja, você dificulta a capacidade de fazer aquilo, torna aquilo mais difícil, tá? Então, quando a gente pensar em capacidade, a gente vai discutir isso ainda mais. Por exemplo, em termos de capacidade, a gente vai ver isso, o Fogg, ele fala, por exemplo, que em termos de capacidade, geralmente ele vê 5 coisas que estão interferindo no comportamento, que é esforço físico, esforço mental, tempo, né? Custo em tempo, custo em dinheiro ou a rotina. Então, olha só, eu estou dizendo para vocês, né, que o modelo do Fogg tem 3 fatores importantes, né? Um é a motivação, a gente falou um pouquinho, então a gente não vai falar tanto nela, dado que ela é variável. O gatilho, então a gente vai comentar algumas coisas, como tentar identificá-los, etc, etc, né? Então a gente já falou um pouco do gatilho, aquela coisa do economia emocional. Mas a gente tem na capacidade um fator muito importante. Então, o próprio B.D. Fogg fala que quando você quer mudar um comportamento, né, mudar um comportamento a mais, não vai na motivação, vai no gatilho ou na capacidade. Então, e a capacidade, eu acabei de falar para vocês, embora eu não mostrei isso aí no detalhe, o que é capacidade? Tornar algo fácil. Então, se eu quero aprender algo, eu tenho que mexer nos meus pauzinhos para tornar aquilo mais fácil. Na linguagem que já tinha usado, reduzir o atrito. Se eu quero evitar algo, eu aumento o atrito, ou seja, tornar difícil o comportamento. Diminuir minha capacidade de realizar esse comportamento. A gente falou do fumo, por exemplo, né? Então, quando eu quero que as pessoas não fumem, eu coloco imposto, eu dificulto locais para fumar, eu faço propaganda contra para que as outras pessoas não aceitem bem aquele comportamento. O que eu estou tornando? Eu estou tornando a vida do fumante mais difícil. Então,
O que é tornar mais difícil? Em capacidade, o BJJ Fogg fala de aquelas 5 coisas. O esforço físico, que é fazer uma coisa. Então, se eu quiser criar um comportamento, eu tenho que reduzir o esforço físico dele. O esforço mental. Então, se eu quero fazer uma coisa, eu tenho que tornar aquilo mentalmente mais fácil. O tempo, né? Aquilo, então, se eu quiser fazer o comportamento, tem que tornar ele mais fácil em termos de tempo. Então, você vai ver aqui que o BJ Fogg, uma coisa que ele usa muito é tornar um comportamento menor. Eu até dei o exemplo dele, que é fazer xixi e fazer 2 flexões. Então, por exemplo, ele quer ser capaz de fazer, por exemplo, 30, 40 flexões de braço direto, sem parar. Ele não começa com 40, então ele faz o quê? O hábito pequenininho. Então, capacidade, né? Esforço físico, esforço mental, o tempo, né, para fazer alguma coisa, o dinheiro necessário, só a gente tem que baratear o custo, né? E a rotina. Aquilo tem que estar ligado à minha rotina. Já colocou isso, já, né? Aquele hábito que eu coloco junto com o outro. Porque se eu quero criar um hábito de exercício e alimentação, mas aquilo é muito fora da minha rotina, então, por exemplo, eu quero comer mais frutas e legumes, mas eu moro num local onde a rotina do local, ninguém come frutas, ninguém come legumes, ninguém compra isso, eu não sou responsável pela preparação dos alimentos, eu não sou responsável pela compra dos alimentos. Olha a dificuldade, ou seja, tem um calcanhar daquilo, que minha capacidade de realizar o ato, para que aquilo vire um hábito, de comer frutas e legumes, está muito complicado. Então, tem que mexer nessa rotina, tá? Então, vamos lá. Ó, o livro dele, para mostrar a fonte, né, mostrar o criador aí. Então, micro hábitos, né? Então, esse é vídeo. Então, ó, pequenas mudanças que mudam tudo. Então, eu falei, a gente vai comentar um pouco, mas um dos aspectos principais que o Fogg coloca na implementação de comportamentos é começar devagar. Então, aqui a gente já começa a entender, tirar fora aquela mentalidade do 8 ou 80. Tá? Ah, eu quero fazer exercício, então já tem que começar a correr 10 km por dia. Não. Ele diz que, e no livro dele, tem outros livros também, Hábitos Atômicos, né? Todo dia 1% melhor. Então, muitos desses autores, eles dizem o seguinte, ó, você quer começar a coisa, tem muita chance que aquilo dê certo, se você começar devagar, porque aí você vai estar mexendo ou o esforço físico necessário, para a maioria das pessoas, gente, fazer 40 flexões é impossível, tá? Impossível. Para a maioria é impossível. Eu trabalho com educação física há 30 anos, eu sei o que eu estou falando, é impossível para a maioria das pessoas na população fazer isso, é impossível. Então, mas não é impossível, talvez, fazer uma ou duas, tá? Então, as pessoas às vezes não têm condição física, então é muito esforço físico, às vezes muito esforço mental. Então, criar um hábito, um comportamento menor é o começo. Então, não quer dizer que você vai ficar sempre caminhando 50 metros, não é isso. Mas a partir, por exemplo, repara uma coisa, a partir do momento que eu faço essas flexões ficam mais fáceis, o que eu fiz? Eu reduzi o esforço físico. Mais fácil eu fazer o comportamento. Tá? Então, a gente vai ver direitinho, mas olha lá. Então, aqui é o modelo dele, é interessante, para a gente entender aqui, ó, modelo de comportamento do Fogg. Então, comportamento é o resultante de uma combinação de motivação, capacidade e prompt. Prompt ele chama de gatilho, tá? Que é um disparador, é o prompt que ele fala. E eles não traduziram para o português aqui no livro. Mas olha que interessante, a motivação, ó. Então, ele coloca uma linha imaginária aqui, que é o seguinte, se você passar dessa linha, né, se você passa dessa linha, o comportamento acontece. Mas o que determina você passar dessa linha? Então, olha aqui a motivação está aqui, ó. Motivação ele coloca como alta e baixa. Então, claro, se a sua motivação está alta, você faz qualquer coisa. E no caso da capacidade? O caso da capacidade é a execução de algo é difícil. Difícil em que termos? Em termos de esforço físico, em termos de esforço mental, tá? Não precisa ser o sim. Em termos de esforço físico, esforço mental, de tempo, de dinheiro, ou está muito fora da minha rotina. Ou então de execução fácil. Então, olha que interessante aqui, ó. O gatilho ele tem que acontecer. Se o gatilho aparece no momento certo, acontece. Agora, então, gatilho, como é que eu atuo com gatilhos? Se é um gatilho de um comportamento que eu não quero, tem que tirar aquilo lá. Eu percebi que toda vez que fulano entra, eu vou numa reunião com o meu chefe, ela fala, ou ela, ou ele fala algumas coisas que me deixam incomodado, eu quero comer doce. Então, eu tenho que dar um jeito, isso é o gatilho. Enquanto que eu tenho na reunião gatilho, eu tenho que dar um jeito de tirar esse gatilho, porque senão eu vou comer o doce. Agora, fora o gatilho que eu tenho que tirar ou criar o gatilho, aonde eu posso mexer? Na motivação, que a gente já conhece que a motivação, o ideal é que ela fosse sempre alta, mas ela varia, não é sempre alta, ou a capacidade.
Agora, olha que uma coisa interessante do modelo do Fox. Segundo ele, a capacidade e a motivação, eles se substituem. Por exemplo, eu posso, às vezes, estar com a motivação baixa, mas se o comportamento for fácil, eu faço ele. Então, vamos ver alguns exemplos aqui de figurinhas. Então, olha aqui, ó. Ele fala, por exemplo, ele dá um exemplo de uma pessoa arrumando a mesa de trabalho antes de ir embora. Então, você tem lá no escritório, trabalha o dia inteiro na sua mesa, ou na sua casa, em qualquer lugar, no seu escritório, e no final do dia de trabalho, você tem que quer manter a sua mesa arrumada. Então, olha só, arrumar a mesa, ele diz, não é algo difícil, não é um comportamento difícil, é fácil. Então, é muito mais fácil do que difícil em termos de capacidade. Esforço físico, mental, não gasta tempo, não gasta muito tempo, não gasta dinheiro, né? Facilmente coloca na rotina, você já está lá. Então, o que representa isso? Representa que eu posso fazer isso, ele é fácil, e eu não preciso estar muito motivado. Onde está a motivação? Eu não estou super motivado para limpar minha mesa. Mas nem preciso, por quê? Porque se a execução é fácil, um compensa o outro. Eu quebro esse limite, eu fico acima do limite necessário e eu acabo executando um comportamento. Alguns outros exemplos aqui. Olha agora. Mexer no celular deitado na cama. Ó, então, um exemplo anterior, olha só. A execução era fácil, mas eu não estava muito motivado, mas já foi o suficiente para eu realizar o comportamento. Olha isso aqui, ó. A pessoa que acorda, por exemplo, de manhã e já vai mexer no celular deitado na cama. Deitado ou deitada na cama. Qual que é a dificuldade de você mexer, rolar a tela, né? Rolar a tela. Você nem precisa mais, né? Hoje tem a autorrolagem. Você vê, você não pensa nisso, mas por que os caras criam uma autorrolagem no TikTok? Para você não desistir do TikTok. Você fica lá, vai rolando. Quando você vê, passou 2, 3, 4, 5 horas. Essa é a ideia. Já percebeu, por exemplo, pessoal, que quando você está em qualquer plataforma de streaming, assistindo uma série, acabou um episódio, enquanto está passando os créditos, já vem lá embaixo, assim, próximo episódio, ele está tendo a chance, de repente, de bloquear e não assistir o próximo. Mas já viu que dura segundos para entrar no próximo? Para que aquilo? Você nunca parou para pensar? Por que assim que está acabando um crédito ainda, já vai para a redução de atrito? A gente tem falado aqui. Se algo é difícil, e você tem que pensar, tal, você pode desistir. Então, se está na plataforma de streaming, acabou de ver um episódio, já vem o próximo episódio. Se você não clicar, em 2 segundos você está no outro episódio. Aí, já comecei. A chance é grande, aumenta muito a chance de você assistir o próximo episódio. Tá? Então, tudo isso são técnicas que as empresas gastam milhões e milhões contratando neurocientistas, psicólogos, psiquiatras, para que eles desenvolvam estratégias para que os comportamentos fiquem fáceis e você não tenha atrito nos comportamentos. Então, olha aqui, esse aqui como é fácil. Então, rolar a tela na cama, né, tá lá, ou ela rola sozinha, é muito fácil. E muitas vezes você está muito motivado. Óbvio que isso vai disparar, você vai fazer isso com muita facilidade, né? É como se, dando um exemplo aqui dessa linha teórica, você passaria muito dela, porque é muito fácil de fazer e você está muito motivado. Agora, olha esse comportamento aqui, eu até comentei isso quando eu falei da motivação, quando eu falei lá na aula sobre crenças errôneas, né? Tinha falado da força de vontade, depois eu falei de motivação. Aí eu dei esse exemplo, ó, uma mãe, às vezes é um filho, um urso, é muito perigoso, é difícil. Então, por exemplo, a mãe proteger o filho de um urso, por exemplo, de uma coisa perigosa, é difícil. Pô, eu falei, um urso lá, né? Vai depender se o urso é pardo, se o urso é marrom, enfim. Mas, de qualquer forma, é um animal que, brincando, ele pode te causar muito dano e Deus o livre pode até tirar sua vida. Então, é muito difícil você enfrentar aquele animal. Mas olha só, como é o seu filho, a motivação está no espaço. Então, é um comportamento quase que impossível. Você jamais faria esse comportamento aqui no contexto. Mas nesse contexto, a motivação sobe muito, que a mãe vai lá e quebra, passa da linha, né, da linha teórica lá, e ela atinge o comportamento que ela precisa, que é proteger o filho. Por quê? Então, repara, na prática, olha só, de novo, isso aqui vai acontecer uma vez na vida, tá? A gente já falou um pouco disso. Isso aqui é algo extremamente difícil, vai acontecer quando você está muito motivado, né? Às vezes não é extremamente difícil, mas aquela lista de fim de ano. Você está muito motivado quando você constrói a lista. Naquela hora você pode fazer tudo, aí tá talvez um pouco no dia e tal, mas daqui a pouco sua motivação cai, e se as coisas que você decidiu fazer naquela lista de final de ano foram coisas difíceis, você não vai continuar. Então, repara, de novo, motivação e capacidade se compensam. Às vezes a minha motivação é baixa, mas não gosto em termos de capacidade. Tem muita capacidade de fazer, ok. Às vezes é difícil de fazer,
mas a motivação está alta. Mas o ideal, para o nosso caso aqui, vamos pensar, então Frank, mas para o meu caso, que eu comprei o curso, eu estou pensando em criar hábitos de emagrecimento. A gente vai sempre tentar, tá, trabalhar criando estratégias para facilitar que a sua capacidade de realizar caminhada, de comer certas coisas, se torne muito fácil, não dependendo tanto da motivação. Tá? Essa é a ideia. Aqui, ó, por exemplo, aqui ela dá um outro exemplo. Alguém fala para você assim, eu quero que você leia um livro inteiro. Então, eu estou aqui com vários livros na minha frente, não, eu pego um livro aqui, sei lá. Hoje, eu fui aqui no Sebo e peguei um livro, você não vai ver daí, mas é Brené Brown, né, o nome do livro, e o nome do livro é A Coragem de Ser Imperfeito. Então, é um livro de autoajuda que eu fiz na minha rua aqui no Sebo, e eles colocam lá na doação um monte de livro, eu, como bibliógrafo, né, esse ano aí está acabando, esse ano já li 8 mil páginas, 24 livros no total, dando 8 mil páginas. Não estou falando para me exibir, eu gosto de ler, então é natural. O meu recorde, se não me engano, foram 15 mil páginas. Então, ó, repara, isso aí, eu não estou considerando artigos, aula, nada, né, paper, coisa de trabalho. Estou considerando só, não estou considerando artigos científicos que eu leio, só livros. Tá? Deu umas quase 8 mil, se não me engano, 7 mil, tem que conferir. Mas 7 mil e pouco, com certeza, já foram. Então, agora, mesmo para mim que leio tanto, se alguém falar, ler um livro inteiro em voz alta, a execução é difícil. Motivação. Imagina a motivação para fazer um negócio desse. Agora, se alguém falar assim, Frank, você pode mostrar a capa do livro? Qual que é a dificuldade para fazer? É zero. Então, é um comportamento muito fácil. Tá? Então, mostrando o exemplo. E aí, ele fala, né? A execução do comportamento se torna mais fácil à medida que ele é repetido. Então, por exemplo, eu falei para vocês, ó, em termos de capacidade, o que eu vou mexer para tornar uma ação que é difícil em algo fácil? Segundo o próprio PJ Fogg, são as 5 coisas. Eu posso mexer em termos de esforço físico, eu posso mexer em termos de esforço mental, eu posso manipular a questão de quanto é preciso, de quanto tempo é preciso, ou alterar minha rotina para facilitar o comportamento. Então, pensa no exercício físico, por exemplo. Muitas pessoas não gostam de fazer exercício porque cansa, porque é difícil. Então, qual que é o macete aí que o Fogg usa? Pegar o comportamento do exercício e tornar ele micro. Não vou fazer de uma vez 20, 30 ou 40 flexões. Vou fazer 2, vou fazer uma. Eu não vou caminhar 1 quilômetro. Eu vou caminhar 50 metros. Entendeu? O que ele está fazendo aí? Ele está trabalhando com a gente pode pensar, ao mesmo tempo, trabalhando com essas várias categorias. Está reduzindo o tempo, está reduzindo o esforço físico. A gente pode até pensar que ao tornar o exercício menor e, portanto, mais agradável, menos estressante, está reduzindo o esforço mental. Entendeu? Para que a ação se torne. E outra coisa interessante, toda vez que você faz exercício, quem já fez isso sabe disso, toda vez que você faz exercício, você vai ficando mais condicionado, você se adapta. Então, por exemplo, se eu vou hoje vou caminhar numa esteira, tem uma esteira na academia, e eu coloco lá 6 km por hora. Se hoje 6 km por hora está difícil, está estressante, e aí eu vou fazendo, daqui 2, 3 semanas, vai um mês, ou seja, um mês, 6 km por hora já está mais fácil. Ou seja, a própria adaptabilidade do exercício já diminui o esforço físico, já diminui o esforço mental, o estresse mental. Claro que vai aumentar o tempo, eu posso usar estratégia. Mas entendeu como as coisas funcionam? Então, vamos lá, né? Hábitos. Não é isso aqui. Não, a gente já falou, né? Aqui, ó. A gente falou, ó, comprovando. Hábitos bons e ruins são formados da mesma forma básica e possuem todos os mesmos 3 elementos. Eu estava pensando que eu estava eu dei uma passada aqui. E a aula anterior que a gente eu tinha gravado, era justamente sobre o comportamento que é bom ou ruim. Então, olha só, ele fala aqui, ó, uma outra observação desse fenômeno. Hábitos bons ou ruins são formados da mesma forma básica e possuem os mesmos 3 elementos. Quais 3 mesmos elementos, no caso do fórum? Gatilho, motivação e capacidade. Tá? Um outro fato que o Fogg não fala muito, mas a gente vai trabalhar também, e eu já falei para vocês, é o ambiente e contexto. Aí é um outro modelo da Andy Wood. A Andy Wood, que ela fala naquele livro que eu já citei para vocês, não mostrei a capa, mas eu citei que são bons hábitos, maus hábitos. Ela fala que todo comportamento tem que ter um contexto, aonde ele acontece, a repetição e a recompensa. Então, o Fogg, ele vai falar, né? Então, ele fala também, embora ele não colocou no modelo ali na figurinha recompensa, ele está com recompensa também. Então, no nosso curso aqui,
Quando a gente tentar criar as novas rotinas, né? Pensando em como eu vou facilitar exercícios, para desenvolver um hábito de exercício, desenvolver um hábito de alimentação, a gente vai mexer em quê? Manipulação do contexto, que aí tem a ver com o modelo da Wendy Wood, manipulação do gatilho, né, que é pelo FOG, da capacidade, principalmente, talvez da motivação, tá? E destacar a importância da recompensa. Tá? Então, a gente vai criando rotinas, exemplos. Como é que eu quero começar? O que eu posso fazer para começar a caminhar em termos de tempo? O que eu posso fazer? Em termos de esforço físico, o que eu posso fazer? Então, uma dica importante, que a gente já pensou aí, que é fundamental, que vai estar presente muito, é minimizar o comportamento, tornar ele micro, diminuir. Ou seja, eu quero começar algo, mas eu não vou começar esse algo completo, cara. Vou fazer as 40 flexões, não vou nadar 1.000 metros de cara, não vou correr uma meia maratona de cara, eu vou me preparar reduzindo o comportamento. Tá? A motivação compensa, a gente falou, motivação e capacidade se compensa. Então, motivação compensa a falta de capacidade. Então, eu falei lá, muito motivado, eu vou fazer uma coisa muito difícil, como salvar meu filho do urso. Né? E vice-versa. Né? Mas você precisa das duas ao mesmo tempo. O que quer dizer isso? Se nós mexermos com a capacidade, tornando a coisa muito fácil, a motivação vai estar presente, mas ela vai estar alta. É isso que ele quer dizer. Elas vão estar sempre lá. Ou seja, também não adianta eu falar assim, mostra o livro, Frank, a motivação, velho, não vai dar certo. Então, o que ele quer dizer é isso, né? Mas no sentido que, quando você aumentar muito a gente vai mexer muito na capacidade, vai tornar mais fácil a ideia que eu não preciso de muita motivação, tá? Motivação muito alta realiza comportamentos difíceis. Motivação mediana só realiza comportamentos fáceis. Então, como a motivação varia, nós não vamos ficar contando com a ideia de motivação alta. Se você é uma pessoa abençoada por Deus, pela natureza, né, conforme a sua crença, se você é abençoado, você é uma pessoa que está todo dia motivada, parabéns. Mas sabendo que a maior parte, aí você é uma pessoa rara, você não é parte da maior parte das pessoas do mundo. Você tem um dom raro que é essa motivação constante. Mas pensando, então, que a gente não vai trabalhar com essa coisa, não é o comum, a motivação 100% alta o tempo todo, né, até porque a gente já falou que ela varia, a gente vai sempre tentar trabalhar com facilitar muito a capacidade através de manipulação de estratégias, de ambiente, de tempo, de dinheiro, esforço físico, esforço mental, mexendo na rotina, e a gente não precisa depender muito da motivação. Se ela tiver alta, melhor. Se não tiver, também vai. Tá? Se não tivermos um gatilho, o nível de maçã capacidade não quer dizer nada. Quer dizer, eu posso estar muito motivado, o comportamento pode ser muito fácil, mas se eu não tenho o disparador, eu não percebo o comportamento. Tá? Então, por isso, às vezes, as empresas de tecnologia, várias coisas no seu ambiente funcionam com gatilhos. Você lembra e vai fazer. Ou você mesmo tem gatilhos internos. Como eu falei, às vezes você está ansioso, você pensa em tal alimento. Está ansioso, pensa no cigarro. Está ansioso, pensa em descansar no sofá. Tá? Nenhum comportamento se concretiza sem o gatilho, tá? A motivação é a capacidade, gatilho é pronto, né? Motivação e capacidade são variáveis contínuas, elas variam, mas o gatilho é tudo nada. O que ele quer dizer aqui, tá só um detalhe aí, que motivação pode ser alta ou baixa, ou uma escala. A capacidade pode ser alta e baixa, mas o gatilho é tudo ou nada, ou ele está presente, ou ele não está presente. Tá? Então, por exemplo, ele no livro, o Beditório, dá um exemplo, que na época ele fez no livro, se não me engano, em 2011 ou 2010, agora não lembro, mas ele fala, né? Você deve ter ouvido falar, teve um terrível, terrível terremoto no Haiti. Morreram centenas de milhares de pessoas naquele terremoto, uma coisa muito triste. E ele conta que ele estava na academia, pedalando, quando na época veio uma mensagem no celular dele para ele doar dinheiro, via ONU, assim, para as vítimas do terremoto do Haiti. E ele fala, olha que interessante, que ele estava muito motivado, porque ele estava triste com a situação, ele estava muito motivado, ele tinha a capacidade financeira de doar um certo recurso, então ele tinha tudo. A capacidade, estava motivado em função da coisa, só que na época ele não sabia como doar. De repente veio o gatilho foi a mensagem. Então, quer dizer, às vezes tem a condição, está motivado e não tem o gatilho, então precisa ter o gatilho também. Né? Aí quando ele viu a mensagem, ele clicou lá no link tal da época e mandou o dinheiro. Tá? Não sei como ele fez, mas ele mandou o dinheiro. Mas o disparador, o comportamento foi o gatilho que foi a mensagem. Aí ele fala, por exemplo, se eu tivesse em outro lugar, não tivesse, por exemplo, esse gatilho do celular, não teria feito. Tá? Então, remover o gatilho é a melhor forma de que um comportamento aconteça. Então, se você percebe, a gente falou isso, né?
É aquele comer emocional. É um problema muito sério na nutrição. Comer emocional. Qual que é o gatilho? Eu tenho que perceber qual é a coisa que é emocional. Por que eu estou comendo? É estresse, ansiedade, é solidão, alguma coisa, algum estado emocional, alguma coisa, por isso chama como emocional, né? Que dispara aqui. Então eu tenho que começar a notar, perceber. Na hora que aquilo acontece, aquele comportamento que eu não desejo, eu percebo gatilho. Ou o contrário, eu crio uma outra situação, né? Você pega a música do rock lá, tan, 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 tan. Você pode, por exemplo, criar uma associação com uma música, com um contexto, um rock, uma música que você gosta. Ao ouvi-la, a tua motivação sobe. Então eu faço isso, né? Tem até no computador aqui, tô gravando, tem essa música. Tem umas músicas que eu ouço, eu fecho o olho, por exemplo, cada louco tem essa mania, né? Então tem umas músicas que eu já gosto muito, eu coloco essa música, fecho o olho e me imagino correndo, assim, com pedras, sabe, pulando, como se fosse um desenho, um anime, pulando, correndo, em alta velocidade, saltando muito longe, subindo rápido, sem parar, sem cansar, conforme o ritmo da música. Aquilo faz a minha energia interna, então, tá aquele up, sabe? Então, eu falo, não me prendam, né? Cada louco com a sua mania. Então, eu, às vezes, uso esses mecanismos, né? Para dar aquela up. Então, tem várias formas de você fazer isso, né? Então, aí você cria um gatilho. Então, por exemplo, tem muita, nada a ver com o curso, mas tem muita pesquisa sobre óleos essenciais. Com certeza eu ouvi falar disso, né? Então, eu gosto muito de um óleo que eles chamam de peppermint, né? Hortelã-pimenta. E é curioso, tá? Você pode procurar. Se você colocar em plataformas de busca científica, a menta, né, esse princípio que tem no óleo, dispara o seu córtex. Então, por exemplo, atletas usam para ter um estímulo neural, como se fosse uma motivação. Se o cara respira aquilo dá uma motivação. Tipo a cafeína, vamos dizer assim, tá? Não tem nada a ver com isso, mas como se fosse isso. Então, você pode, por exemplo, ter o seu óleo, se fosse o caso, eu teria o óleo, pegaria uma gotinha, cheiraria o peppermint e usa aquilo para fazer um certo comportamento que eu não estou tão animado, como ler, sei lá, 10 páginas. Daqui a pouco, né, só o cheirinho daquilo você já vai fazer o comportamento. Você cria um gatilho. O gatilho é o olhinho, o cheirinho. Então, resumo. Todo comportamento, pelo modelo de Fogg, tem 3 elementos. Motivação, gatilho e capacidade. Okay? Motivação e capacidade se compensam, o gatilho é o elemento que dispara o comportamento. Então, é isso, tá? Nessa aula. E, de novo, por que essa aula, como todas, essa é uma aula particularmente interessante para a gente, essa aula 10 é muito importante, porque, como você deu para entender aqui nessa nossa discussão, né, é a partir desses 3 elementos, e principalmente, mas muito mais sobre a capacidade, com aquelas 5 pontos que ela tem, esforço físico, esforço mental, tempo, dinheiro e rotina, que a gente vai manipular para a gente começar a criar os nossos comportamentos que levam ao emagrecimento. Né? Então, como eu posso usar esses elementos para facilitar que eu inicie um programa de exercício? Como eu posso usar esses elementos para iniciar, por exemplo, uma alimentação mais saudável? Tá? É isso que a gente vai discutir aqui. Mas agora a gente já sabe quais são os elementos que a gente está mexendo. E o outro que eu falei também, nós não temos, no modelo do Fogg, não tem a ideia do ambiente. Porque, claro que está embutido, né? Ele fala da recompensa, embora não tenha aquilo, eu já falei. É óbvio que no modelo do Fogg, ele entende que o ambiente no qual as coisas acontecem é importante. Tanto que dá um exemplo, ele fala que uma das maiores mudanças que ele fez na vida dele foi mexer no ajadeiro. Então, só para a gente terminar aqui, ele fala uma coisa interessante. Segundo ele, esse autor, ele tinha uma mania muito, que estressava muito ele, que era comer sorvete de madrugada. Ele acordava e tinha que comer sorvete. E ele percebeu que aquilo não estava fazendo bem para ele. Porque como ele é um professor de universidade, pesquisador, ele percebeu que principalmente nas épocas de maior demanda, busca de financiamento, prova, publicação de trabalho, ele ficava muito estressado, numa certa época do ano lá. E aí, ele tinha traumatizado. Ele acordava sozinho de madrugada e ia comer dente de sorvete. Então ele falou, pô, isso não tá fazendo bem, porque ele estava aumentando, estava engordando, ganhando barriga, né? Você vê no livro, ele é um cara que é vaidoso, ele gosta de fazer exercício. E aí, ele desenvolveu uma estratégia, ele criou uma estratégia. Porque falava, né? Fala no livro, que só a ideia de não ter sorvete no congelador fazia com que ele entrasse em pânico. E aí ele fez um acordo com ele mesmo, ele fez um compromisso, ele fez um papel, ele fez um compromisso. Por quê? Ele fala no livro
que a 3 ou 4 quilômetros da casa dele tinha uma loja de conveniência de 24 horas. Tem esses Estados Unidos que também tem, né? Uma loja 24 horas de conveniência. Pois bem, então ele fez um papel, um acordo, ele fez o seguinte, ó, eu não vou me privar de comer sorvete. Por quê? Se eu acordar, a vontade for muito grande, eu vou pegar, vou entrar no carro, vou comprar um sorvete e como. Ok? Vou lá, pego um sorvetinho e como. Só que olha que macete que ele conta. Que quando ele acordava, ele estava de pijama e tal, ele estava no começo, né? Ele estava quebrando esse hábito, mudar o hábito, aí ele pegava, sorvete. Aí ele fala, caramba, eu tô de pijama. Aí ele fala, pô, tem que tirar o pijama, né? Que ele dormia meio cueca. Assim, tinha que botar uma roupa, ou tirar o pijama, descer, entrar no carro, dirigir e pegar o sorvete. Então, ele não conta se teve vezes ou não que ele chegou a fazer isso, mas olha que interessante. Essa medida que ele criou, esse acordo que ele fez com ele mesmo, o fato de dizer assim, ó, não fique, né, dizendo, não vou ficar estressado, porque tem sorvete ali perto, só não vou ter ele no meu congelador. Então, só o fato dele não ter o sorvete no congelador e o atrito de ter que buscar o sorvete cria um atrito grande, no sentido que, assim, toda vez que ele acordava para tomar o sorvete, ele falava, caramba, será que eu vou fazer isso mesmo? Então, na verdade, ele trabalhou com esses elementos do próprio mecanismo dele. Tá ok? Então, a gente vai vendo mais isso. Então, é isso. Obrigado por ter assistido essa aula e até a próxima aula. E aí, bora estudar, bora trabalhar, bora ir já anotando formas aí de você tentar mudar a sua capacidade. Já tem alguns elementos aí, né? Procurar no seu dia a dia, na sua rotina, o que está prejudicando o exercício, o que está prejudicando em termos de esforço físico de fazer. Mas eu vou te ajudar, é claro. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.